Olhar para um gráfico e pensar, ok, para onde é que isto vai hoje? Esta é a grande fonte de incerteza para tantos traders. Não é? Mas e se em vez de estarmos sempre a tentar adivinhar, tivéssemos, sei lá, um manual, um processo bem claro para pegar nessa confusão toda e transformá-la numa direção? É exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos construir esse manual, juntos, passo a passo. Ok, então o nosso caminho para a clareza tem 5 passos. Primeiro, vamos atacar de frente o problema do viés diário. Depois, separar a visão macro da micro. A seguir, e esta é a parte-chave, vamos mergulhar na ideia de negociar entre PDAs. Já explico o que é isso. Depois, uma regra super objetiva para saber quando agir e, por fim, juntamos tudo num plano de ação simples. Vamos a isso. Pronto, vamos começar. Primeira parte, o problema do viés diário. A ideia aqui é simples. É passar daquela sensação de paralisia, não é? De olhar para um gráfico e não saber o que fazer, para um estado de clareza total. Um estado em que se sabe exatamente o que procurar. Esta pergunta, qual é a direção do mercado hoje, é a que nos assombra a todos, certo? Porque, sem um processo, o que é que acontece? Hesitamos. E depois perdemos aqueles movimentos que, quando olhamos para trás, pareciam tão, mas tão óbvios. Atenção, o objetivo deste manual não é dar uma bola de cristal para prever o futuro, nada disso. O objetivo é criar um plano para reagir com confiança àquilo que o mercado nos está a mostrar agora mesmo. Adoro esta analogia. O trading é composto por muitos traços e depois uma barra. Queremos agir nas barras. O que é que isto quer dizer? É simples. Imaginem o mercado. Os traços são aqueles períodos de ruído, indecisão, em que o preço não vai a lado nenhum. E as barras? As barras são aqueles momentos de clareza, de movimento forte e decidido. O nosso trabalho, a nossa grande tarefa como traders, não é andar a lutar no meio dos traços. É ter a disciplina, a paciência de esperar pelas barras. E isto leva-nos a uma mudança de mentalidade que é absolutamente crucial. O objetivo não é negociar todos os dias. Repito, não é negociar todos os dias. É saber exatamente pelo que se está à espera. É isto que muda o jogo. A consistência não vem da quantidade, vem da qualidade da espera. E é este processo, um processo que se pode repetir, que transforma aquela esperança vaga em confiança a sério. E que transforma a aleatoriedade em consistência. Ok. Então a pergunta é, como é que encontramos essas barras de oportunidade? Como é que as identificamos? Bem, o primeiro passo é alinhar duas perspectivas. Pensem nisto como alinhar as lentes da câmara. Temos de alinhar a tendência geral, a de longo prazo, com o movimento que está a acontecer hoje. Vamos lá ver isto em mais detalhe. O viés de tempo superior. Pensem nisso como a maré do oceano. É a força dominante, a grande direção. E normalmente é bastante clara. Já o viés diário. Isso são as ondas, são os movimentos mais curtos. Agora, para termos as melhores probabilidades do nosso lado, o que é que queremos fazer? Queremos surfar as ondas, mas na mesma direção da maré, certo? Não vamos remar contra a maré. Por isso o nosso primeiro filtro é este, e é muito simples. O viés diário tem de estar em sintonia, tem de estar alinhado com o viés de tempo superior. Ponto final. Muito bem, agora vamos ao coração da estratégia, a parte mais importante de todo este manual. A ideia central é esta. O preço não se move ao acaso, não é aleatório. Ele viaja de um nível-chave para outro. É como se tivesse destinos no GPS. E perceber isto, interiorizar isto, é o que nos vai dar a clareza que tanto procuramos. E esses níveis-chave, esses destinos, chamam-se PDAs. É a sigla para Premium Beta Discount Arrays, mas o nome não interessa muito. O que interessa é o que são. E para mantermos as coisas simples, vamos focar-nos apenas em 2 tipos. Primeiro, os pontos de oscilação, ou seja, os máximos e mínimos óbvios no gráfico, os picos e os vales. Segundo, os Fair Value Gaps. Basicamente são pequenas lacunas, desequilíbrios que o preço deixou para trás e que, mais tarde ou mais cedo, tende a querer preencher. A melhor forma de pensar neles é como imãs que atraem o preço. E aqui está o segredo de tudo. Quando o preço chega a um destes PDAs, a um destes ímãs, só pode fazer 2 coisas. Ou o respeita, ou seja, bate lá e inverte a direção, ou o desrespeita, atravessa-o com força. E quando um PDA é desrespeitado, é como se uma porta se abrisse de repente. E o preço? Bem, o preço agora tem um corredor livre, um caminho aberto para correr até à próxima porta, o próximo PDA. E esse espaço, esse corredor entre a porta que acabou de se abrir e a porta seguinte, é a nossa área de oportunidade. É aqui que a magia acontece. Lembra-se das barras de que falámos no início? É isto. Esta é a barra que estávamos pacientemente à espera. É um caminho de menor resistência, onde a probabilidade de o preço continuar a mover-se rapidamente é gigante. Ok, tudo isto é muito bonito, mas como é que sabemos, de forma objetiva, sem margem para dúvidas, que uma porta se abriu mesmo? Como é que tiramos a subjetividade e o achismo da equação?
É para isso que serve a nossa próxima ferramenta. Uma regra super simples, mas incrivelmente poderosa. A regra das duas velas. Então, como é que isto funciona na prática? É um processo de 2 passos para identificar uma rejeição. Quando o preço toca num PDA, olhamos para a primeira vela, a vela 1. Se ela deixar um pavio longo, pronto, rejeição imediata. O mercado tentou ir e foi empurrado para trás. Mas, e se não o fizer? Sem problema, olhamos para a vela 2. Se a segunda vela for um bocadinho além do máximo ou mínimo da primeira e depois recuar e fechar na direção oposta, isso também conta como uma rejeição confirmada. Em qualquer um dos casos, o que é que o mercado nos está a dizer? Está a dizer que o PDA está a ser respeitado. E o desrespeito? Bem, o desrespeito é simplesmente quando esta regra falha. É o oposto. Se o preço, em vez de inverter, continua com força e fecha para além daquele ponto de rejeição que estávamos a ver, então o PDA foi quebrado. A porta não só está aberta, como foi arrombada. E este é o sinal. É o gatilho que estávamos à espera. E a beleza disto tudo é que de repente a análise deixa de ser uma arte e passa a ser quase uma ciência. Acabou-se a adivinhação, acabou o será que sim, será que não? Agora, há um nível de preço exato, específico, para observar o máximo ou o mínimo daquela formação de rejeição. Podemos simplesmente colocar um alerta ali e ir beber um café. Deixamos o mercado vir até nós. Ok, chegámos à parte final. É agora que juntamos todas as peças do puzzle. Vamos pegar em tudo o que vimos e condensar isto num manual resumido, um plano de ação super simples e claro. Então, qual é o plano de ação? São 5 passos. Passo 1, qual é a direção da maré? Determinar o viés de tempo superior. Passo 2, marcar os destinos no mapa, ou seja, identificar os PDA-chave no gráfico. Passo 3, o passo da paciência. Esperar que uma das portas seja arrombada. Esperar pelo desrespeito de um PDA, usando a regra das 2 velas para o confirmar. Passo 4, definir o destino final. Mirar no próximo PDA. E finalmente, passo 5, o passo da ação. Negociar nesse corredor livre, nessa autoestrada entre os 2 pontos, a nossa área de oportunidade. E no fundo, é isto. A verdadeira força deste manual não é fazer com que se negocie mais, pelo contrário. É saber, com uma precisão quase cirúrgica, pelo que se está à espera. É ter um filtro que nos permite ignorar todo o ruído, todos os traços, para podermos agir apenas naqueles momentos de clareza, nas barras. E essa paciência, uma paciência que agora é guiada por um processo, é o que constrói a verdadeira confiança. Portanto, a pergunta fundamental muda. Já não é o que é que o mercado vai fazer. Essa pergunta leva à ansiedade. A pergunta passa a ser pelo que é que o meu plano me diz para esperar. E vejam a diferença. Com este manual em mãos, a espera deixa de ser passiva e ansiosa e passa a ser uma estratégia ativa. Deixa de ser incerteza e passa a ser clareza. Então, a questão final é esta. Agora, pelo que se está à espera.